O juiz marcou o pênalti no campo, se eu tô no VAR, respeito. Quanto mais eu vejo a imagem, mais eu vejo o pênalti. Agora, isso pra mim não é pênalti. Pênalti no campo, o VAR chamaria também. Depois ele mesmo muda. Ele fala, não, tenho contato. Ele vai brigando com ele Ele vai brigando com ele mesmo. Eu acho Que a ação do Kaká não tinha impacto para derrubar o Bruno Henrique, ela achou que não foi pênalti. A arbitragem brasileira voltou a ser alvo de duras críticas após os últimos jogos do campeonato. Um dos lances mais polêmicos aconteceu em Internacional e Corinthians, quando um pênalti marcado no fim da partida gerou grande repercussão. Depois do apito final, comentaristas como Felipe Melo, André Rizek, Carlos Eduardo e Grafite analisaram o lance e deram suas opiniões sobre a decisão da arbitragem. Veja só. O jogo se encaminhava para uma vitória alvinegra. E aos 50 do segundo tempo, o VAR chama o juiz para rever esse lance, né? Lateral, o juiz estava para acabar o jogo, né? O Corinthians achava que o jogo já tinha acabado, inclusive, o jogo estava para acabar. E aí acontece essa situação entre o Kaká e o Bruno Henrique. Nesses quase 5 minutos, sem nenhum compromisso com a agilidade do jogo, a conclusão final ali do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que também estava de frente para o lance, a conclusão dele, então, é que ele teria ignorado no jogo um pênalti, que, segundo o VAR, e ele foi convencido, aconteceu do Kaká no Bruno Henrique. Vou falar em ordem cronológica para vocês. Na transmissão da Prime, que detinha os direitos desse jogo, a Nadine Bastos, na hora, opinou que a ação do Kaká não tinha impacto para derrubar o Bruno Henrique, ela achou que não foi pênalti. Ontem, no troca de passes, aqui no Sport TV, o PC Oliveira opinou que foi bem marcado o pênalti, que o VAR fez bem na revisão. O Carlos Eugênio Simon, juiz de Copa do Mundo, na ESPN, opinou também que foi pênalti, que foi bem marcado o pênalti. Então trago 3 opiniões de ex-árbitros, hoje comentaristas de arbitragem, a Nadine, o PC e o Simon. 1 voto por não pênalti, 2 votos por pênalti. Digo isso porque esse é um lance que claramente dividiu opiniões. Vou dar a minha. Eu não vi pênalti aí. Eu não vi. Mas eu acho uma imagem tão inconclusiva, assim, tão ruim, que, na minha opinião, o juiz marcou o pênalti no campo, se eu tô no VAR, respeito. Cara, se você viu aí, você achou que isso aí foi pênalti, beleza. E se ele não marca, eu não me intrometo para ficar garimpando um pênalti, para ficar dando zoom, vem e volta, porque eu acho a imagem, para mim não é claro, sim, que aconteceu o pênalti. Para mim a imagem não é clara. Pode até ser que surja uma outra imagem. É óbvio que tem que o Kaká segura a camisa do Bruno Henrique. Isso acontece. Ele segura a camisa do Bruno Henrique. Esse segurão derruba o Bruno Henrique? Eu acho que não. Tô dando uma opinião. Né? Tô dando uma opinião. A única certeza que eu tenho nesse lance mesmo é a imprudência do Kaká, que foi completamente de forma estabanada. Sabendo que no Brasil tem juiz que marca isso daí, eu acho que ele foi muito estabanado pro lance. Então, assim, a única certeza que eu tenho aí é a imprudência e a imperícia do Kaká. Pra mim não foi pênalti, mas o lance dividiu opiniões. Eu acho que pelo que o Kaká acho que não vê a bola, e acho que o Bruno Henrique ia finalizar, ele dá tipo um salto, né? Para se colocar assim na frente da bola. Eu preciso ser, como sempre, bem realista e sincero, independente de ter jogado no rival. Para mim não é pênalti. Para mim não é pênalti. E assim, toda essa demora no VAR, sabe? Foi pênalti, não foi pênalti. Teve, assim, não foi para derrubar o jogador, não teve. Para mim a demora diz tudo. Não foi pênalti. O VAR não é para garimpar, o VAR é para apontar um erro claro. A partir do momento que o juiz, no campo, ele decide em dar pênalti, eu também estou contigo. O VAR não pode falar nada que poderia ter sido pênalti. Agora, ele não deu pênalti, o VAR também não tem que chamar, não. Para mim, segue decisão de campo. Não pênalti, não pênalti. Pelo menos para mim, a imagem não é assim, é claríssima que foi ou não foi. Para mim não é claro. Tanto que acabei de dizer... Ela dividiu 5 minutos e ela dividiu opiniões, E né? o próprio cara do VAR, ele fala, claro, não demoraria. Não tem o toque, não é pra derrubar. Depois ele fala, não é pra derrubar, é suave. É só, pelo amor de Deus. Aqui mesmo na redação, entre os jornalistas, essa imagem dividiu opiniões na equipe do Seleção. Entre os comentaristas que eu citei, 2 acharam que foi pênalti. E como eles são comentaristas ex-árbitros, eu acho que eles, de certa forma, traduzem os critérios que são praticados no Brasil. No Brasil,
isso daí costuma ser pênalti para muita gente. Cara, ontem eu estava ouvindo que eu fico ouvindo e vendo várias coisas. Aí eu botei na Rádio Bandeirantes e estava ouvindo a transmissão pela rádio e vendo o jogo. O que eles acharam? O Pretzel achou que foi pênalti. Aí, ela dividiu e o opiniões. Ronaldo, hein, cara? Giovanelli? Isso, Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo disse que foi a tempestade perfeita. O Rodrigo de Lima e o Kaká, aquilo ali é pênalti sempre. Porque foi estupidez do Kaká, né? Ele colocou muito mais a culpa no Kaká pelo fato de ter sido imprudente e ter puxado realmente o jogador do Internacional, com o árbitro também, que é para-raio, né? Essa é uma expressão que ele usa em vários momentos durante a transmissão, que eu estava ouvindo também, e ele acha que aquilo ali acaba sendo pênalti. Os dois da Rádio Bandeirantes acharam que foi pênalti. Dividiu opiniões, cara. Dividiu opiniões. Agora, por isso tem que ser decisão de campo, entendeu? Não, e me parece unânime a imperícia do Kaká. Isso não dividiu opiniões. Não, isso não dividiu. Né? Na própria transmissão da Prime, né, tava lá o Rômulo Mendonça e o Rafael Oliveira, excelentes, narrador e comentarista. Quando o Kaká leva cartão amarelo no primeiro tempo, o Rafa opina. Vai manter o Kaká pro segundo? Porque o Kaká é para-raio. Sim. De encrenca, né? Vai manter o Kaká e ficaram surpresos pelo Dorival não tirar o Kaká. Não foi por causa do cartão que o Kaká acabou atraindo essa encrenca para ele. Ele fez algo que é, infelizmente, comum para ele. Ele é estabanado, ele é afoito. E aí ele deu margem. O Garfo é centroavante. Pô, o Felipe também vai conseguir dar um depoimento sobre isso. Coisa mais normal do mundo no futebol é aquela disputa de espaço. É por isso que eu falei, é por isso que eu não daria pênalti. Porque eu já fiz isso muitas vezes e passou desapercebido. Porque, assim, existe um contato físico, não tem jeito. O futebol é contato, cara. Futebol é contato físico, não tem jeito assim. Aí se você pega e o cara faz assim, que estica a camisa, aí é diferente. Agora, isso pra mim não é pênalti, porque eu já vi muitas jogadas, aí eu digo, como ex-atleta que já viu muitas jogadas desde dentro do campo e não marcou pênalti. Agora, o VAR não pode chamar. Já que o VAR chamou os outros dois pra corrigir 2 erros no jogo do Fluminense, que de fato corrigiu 2 erros, esse o VAR não pode chamar, tem que ser decisão de campo, tem que seguir decisão de campo, porque se dá pênalti, tão pouco a gente pode falar que o cara roubou, que o cara teve, né, uma má intenção, e se não dá pênalti, a mesma coisa. Então, assim, tem que seguir decisão de campo. Aqui temos uma unanimidade, então, na nossa opinião, por não pênalti? Eu também acho que não foi pênalti, não. E temos uma unanimidade também que o Kaká deu mole no lance? Não, cara, eu até, quanto mais eu vejo a imagem, mais eu vejo o pênalti. Eu não daria o pênalti. Mas se o árbitro vai pro VAR e começa a olhar aquela imagem, uma hora ele vai ter o pênalti, cara. 5 minutos. Até, o mesmo cara do VAR falou primeiro, ele fala, não, é suave. Depois ele mesmo muda. Ele fala, não, tenho contato. Ele vai brigando com ele mesmo. Ele vai brigando com ele mesmo. Eu acho que se ele desse o pênalti no campo, o VAR chamaria também. Pra avaliar se o Porque o cara do suave falou, foi suave. Só pelo esporte chamar, não? Vamos atrasar um pouquinho mais. Tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhadinha. Tem certeza? Tem certeza? Ai, meu Deus. Eu vou mostrar agora a ira. O Dorival acabou expulso. E não vai ficar no banco de reservas contra o Mirassol no sábado. Eu vou mostrar a ira dos personagens corintianos com essa marcação. Na minha opinião, o segundo gol, mesma linha, deram contra nós. Agora tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Dá para ver no que foi colocado pela imprensa, todo mundo está vendo que não existiu nada. Então o que nós queremos é o seguinte, é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Então eu queria desabafar aqui com vocês, dizendo o seguinte, não dá para continuar assim, todo o trabalho vai por água abaixo. Então eu estou muito chateado, quero dizer para vocês que nós precisamos mudar isso. O Corinthians não pode, todo jogo, ser prejudicado. Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nós somos a equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele consegue. Ele deu 5 minutos de acréscimos. O lateral saiu, ele botou o apito na boca para encerrar a partida. Ele deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado a partida. Ele deixa a jogada prosseguir e depois, chamado pelo seu Gilberto Rodrigues do VAR, ele consegue
ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira, daquela forma, no último minuto da partida. Aliás, ele já tentou dar o gol, aquele gol que foi anulado pelo bandeirinha de linha naquele momento. Ele já nos obrigou a colocar a bola no centro do campo, porque ele estava procurando uma maneira, e acabou encontrando, de provocar aquilo que ele quis. É difícil, né? Chato, né? Você coloca o presidente de um clube sentar na cadeira de uma coletiva e falar sobre a arbitragem. Mas infelizmente nos indignou. Os 2 jogos que nós tivemos em sequência, o jogo passado, lateral que todo mundo viu que não foi, era lateral pro Corinthians, na verdade. E toda essa indefinição de hoje da linha, do lance com o Kaká, da forma que foi analisado o lance em cima do Kaká, na câmera lenta. Então, assim, é difícil. O treinador ele é cobrado, o dirigente ele é cobrado, sim, é inerente à nossa profissão, o presidente. E os árbitros, às vezes fica fora um jogo ou outro e depois volta a atuar novamente. O Corinthians está muito chateado, indignado com tudo isso que está acontecendo. Eu tenho um jogo no sábado. O Dorival certamente vai fazer a melhor preparação para fazer um jogo importante no sábado contra um adversário super difícil. O que vai acontecer no sábado? A gente espera que as coisas se resolvam dentro do campo. Mas eu estou preocupado com o que pode acontecer no jogo de sábado, porque a gente está no campeonato super competitivo, difícil de ser disputado. O Corinthians não quer de maneira alguma, nunca quis. A camisa do Corinthians é muito grande, o torcedor do Corinthians ele é muito grande. Nós não queremos favorecimento, mas em contrapartida não podemos aceitar o que está sendo feito com o Corinthians. Impressionante como você pode trocar Corinthians por qualquer outro clube, algum dirigente já disse isso. É sempre contra o meu clube, é inaceitável, como vai ser no próximo jogo. Primeiro, o fato de o Corinthians ter tido 14 decisões desfavoráveis no VAR não quer dizer nada. Né? Quer dizer nada. Elas são corretas, elas são incorretas. A de ontem a gente achou incorreta, mas o número por si só não quer dizer nada. O lateral de domingo, tudo sugere que de fato ele foi invertido, mas também tem imagens que mostram que foi um lance bem difícil. Não dá para cravar com 100% de certeza nas nossas imagens que o lateral foi realmente invertido. Eu acho até que foi. O lance do gol anulado pelo Corinthians, o presidente diz, eu acho que é a mesma linha. Não é acho, né? A tecnologia mostrou que ele estava em impedimento. Então, assim, trazer desinformação para o seu discurso. E, por fim, quando você aponta o seu canhão só para a arbitragem, você podia olhar para o próprio umbigo também, Corinthians. Porque já que houve um consenso aqui de que o Kaká foi imprudente e que ele é um jogador imprudente, como disse o André Lofredo hoje no News, como disse o Ronaldo Giovanelli, qualquer pessoa que acompanha os jogos do Corinthians sabe que ter o Kaká em campo, você se torna sujeito a chuvas e trovoadas. O Corinthians gastou um bom dinheiro para trazer, por exemplo, o Félix Torres e o Kaká. Um bom dinheiro. Gastou dinheiro para trazer o Thales Magno. E foi achar na base do clube, com o Dorival, inclusive, mérito do Dorival, jogadores que hoje desempenham melhor do que aqueles por quem ele fez um alto investimento. Então o Tchoka, que não jogou ontem, que estava sem perna, deve jogar sábado, ele tem comprometido muito menos do que o Félix Torres, que não saiu do banco ontem, e do que o próprio Kaká, que quando joga está muito sujeito a lances como o de ontem. O Guinegão hoje é muito mais solução do que o Thales Magno. Então o Corinthians tem gastado dinheiro para trazer alguns jogadores nota 5, e quando você tem esses jogadores no elenco, uma hora você tem que usar, você vai usar, quando na própria base, para um clube endividado, você tem soluções melhores. Então, assim, pode mirar o seu canhão para a arbitragem, eu acho que isso é jogar para a torcida. Porque é fechar os olhos também para a formação de um elenco cheio de problemas. E ontem o Kaká, para mim, foi um problema do Corinthians no jogo. Zé, que é sobre isso que eu quero falar agora. Porque, assim, aí também concordo que foi pênalti, mas gera um bom debate. Muitas pessoas não acham que foi pênalti, outras acham que foi pênalti, né? Segue a decisão de campo. Agora, o gol que o Corinthians toma no jogo passado é culpa da zaga. Porque se a bola ela sai para lateral e inverteu, e eu já vi acontecer em outros jogos, para que vai parar? Para que vai parar? Por que não continua concentrado no trabalho? Por que não volta? Todo mundo vai marcar? Porque se tivesse concentrado, ele não teria saído o gol.
Sabe? E é o que tem que fazer. Acho que tudo bem, você vai apontar o canhão pro árbitro, beleza, mas também conversa com os seus jogadores, conversa com os seus atletas também, pedir um pouco mais de concentração, pedir um pouco mais de entendimento da partida, de leitura de jogo, porque se tivesse um pouco mais de entendimento e mais prudência, não teria tomado nem o empate e nem o gol jogando no Neoquímica Arena, reclamaram da inversão do lateral. E você não acha que alguns clubes, especialmente clubes em situação delicada financeiramente, como a do Corinthians, que às vezes se endividam para trazer jogadores questionáveis, cara, como o Kaká, o Félix Torres. Pô, será que não tem ninguém na base? Já mostrou que tem, o Tchoka. Eu acho que o Tchoka é melhor do que o Kaká, melhor do que o Félix Torres. Você não acha que a base, ainda mais para um clube tão endividado, tem que ser olhado com mais carinho? Eu acho que a base tem que ser olhada, principalmente para um Corinthians que está sempre aí ganhando Taça São Paulo. Você vê que tem uma base forte de bons jogadores. Então, o Guinegão contrataram tantos jogadores e quem está fazendo a diferença é alguém que veio da base do clube. Eu acho que tem que olhar com mais carinho sim, porque você tem os clubes, você tem os seus jogadores, são considerados jogadores titulares, mas entender que em muitas posições, ao invés de você gastar e trazer alguém que de repente vai ser reserva, você pode olhar para a base com carinho e trazer um jogador que vai ser, além de ser um ativo do clube, alguém que vai de repente trazer um retorno financeiro para você, para o clube, né? É alguém que pode fazer a função como, de repente, um segundo jogador, como um jogador reserva que precisa de tempo. Porque muitas vezes, o Grafite sabe, não são todos os atletas que vêm da base que no primeiro jogo o cara vai desempenhar aquele papel que você fala, nossa, mas existem muitos atletas que têm potencial para se tornar grandes craques, mas que precisam de tempo. É normal um jogador de 17, 18 anos chegar no primeiro jogo e de repente não fazer um bom jogo. Os fenômenos fazem já um bom jogo, então precisa de tempo. É por isso que é melhor você de repente trazer alguém da base para estar ali naquele ambiente profissional e de repente vai precisar de um jogo ou outro para ele jogar e vai desempenhar bem a função, do que propriamente gastar dinheiro e trazer alguém que não vai desempenhar a função e vai ser um gasto muito grande para o clube. O Corinthians se endividou para trazer o Félix Torres, fez investimento alto no Kaká também, e tem um jogador da base que joga hoje, é mais confiável que os dois. Estava no banco ontem. O Corinthians informou que foi por desgaste, saiu muito cansado da partida contra o Flamengo e deve jogar sábado contra o Mirassol. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que a arbitragem acertou ao marcar o pênalti no final da partida entre Internacional e Corinthians, seguindo a interpretação da regra? Ou acredita que foi um erro grave que prejudicou diretamente o resultado do jogo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima.